A Bíblia fala que a esposa deve ser submissa ao seu marido, né? Inclusive, para choque de muitos que vão assistir, eu com muito amor e alegria sou submissa ao meu marido. Mas aí a gente também fala de uma divergência dos conceitos. Isso. Hoje, às vezes a gente ouve e dá até arrepios, né? Porque a palavra submissão se tornou um exemplo de subserviência, de falta de valor, de você ser capacho de alguém, né? E não é essa submissão que a Bíblia fala. A submissão fala de você estar sob a missão de alguém, debaixo da liderança de alguém, né? E um texto que as pessoas esquecem completamente, quando a Bíblia fala da mulher ser submissa ao marido, faz uma comparação entre Cristo e a igreja. Então fala que é como se Cristo fosse o marido e a igreja fosse a esposa. Nós somos a igreja, nós que cremos em Jesus, certo? Então fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, assim como a igreja a Cristo. E que o marido deve amar a esposa a ponto de dar a sua vida por ela, assim como Cristo se sacrificou por ela. Aí eu te pergunto, Lu, você como uma mulher, né? Se eu tenho um marido que me ama, como Cristo amou a igreja, que ele daria a sua vida por mim, eu me sinto segura com ele, que eu sei que ele me valoriza, que ele me respeita, que ele me ama. Eu sei, a gente sabe, não sabe? Sim. Qual que é a dificuldade de eu me submeter a ele? E quando a gente fala de submissão, é de a gente dar o devido respeito. Gente, homem, não sei se você discorda de mim, né? Porque aqui a gente tem duas mulheres e um homem. É. Vamos Uma ver. coisa que está na natureza do homem. Ele anseia ser respeitado. É verdade ou é mentira? É verdade. Então, essa onda, até do feminismo e etc., que fala, tal, que assim, às vezes, tipo assim, é a mulher. é, Primeiro, eles nem são a favor do casamento, né? Então, mas enfim, mas se levantar, desrespeitar, tudo afrontar, tudo questionar, que você. Gente, imagina, tem um ditado que fala assim: quando o cachorro tem dois. Como é que fala? Cachorro que tem dois donos morre de Morre de fome. fome. Aham. Gente, a ordem de Deus ela é perfeita, né? Existe uma liderança, mas é muito incrível porque, por exemplo, o meu marido lá em casa, a Bíblia fala que a mulher ela é uma auxiliadora idônea. É como, e idônea, tem algumas traduções que falam que é como se fosse uma auxiliadora contrária. Aí você fala assim, Camila, que coisa esquisita. É como se fosse alguém complementar, que pensa diferente de você. Então, o meu Sim. marido é muito incrível, porque assim, hoje em dia a gente já tem 16 anos de casados, né? 3 filhos, e isso a gente também vai aprendendo. Casei, já, né? É uma construção. Ele vai aprendendo a me amar, me respeitar cada dia mais, a ponto. Ele ainda tem que chegar na estatura de Cristo, né? Que é o Sim. ideal. E eu vou aprendendo a respeitá-lo como uma liderança dentro de casa, né? E tudo o que uma auxiliadora idônea é aquela companheira, que é conselheira. Então, todas as decisões, o Eduardo, ele não se importa de numa mesa de negócio, não, mas eu preciso conversar primeiro com minha esposa. Então, é aquela parceria, Sim. né? Então, imagina nas Olimpíadas, tem aquele caiaque, como chama aquele esporte? Que é várias pessoas remando ao mesmo tempo, mas tem um líder, um capitão? É, Tipo um caiaque. Remo, canoagem. Canoagem, né? Canoagem, talvez. Agora imagina, todo mundo quer ser líder, né? Nossa, a Então, bagunça que ia dar. gente, existe uma ordem perfeita no casamento. Que o marido, ele ama e respeita a sua esposa. Ela não é capacho, ela é tratada como a rainha do lar mesmo, vamos dizer assim, né? A esposa tem muito respeito pelo marido, isso traz tanta segurança para os filhos. Deus é perfeito. Então, assim, a Bíblia fala isso, fala. E eu recomendo, né? Agora, claro, não estou falando uma situação de um casamento que tem abuso psicológico, abuso de qualquer natureza, né? Inclusive, tem uma parte na Bíblia que fala que a vontade de Deus é que nós vivamos em paz. Existem algumas circunstâncias que o divórcio é recomendado. Deus abomina o divórcio, porque a vontade, o ideal do Senhor são famílias sadias, Sim. funcionais. Mas em alguns casos a gente vê que tem esse desequilíbrio por causa de. Tem pessoas que fazem dessa parte na Bíblia que a mulher é submissa, o marido é um grosso, ele é estúpido, ele oprime. Nesses casos, né? Não estou falando desses casos. Estou falando que existe uma ordem perfeita de Deus, tanto para o marido quanto para a esposa.
É verdade. É diferente, né? A pessoa escuta submissa, já pensa em 50 tons de cinza, o povo dá uma viajada legal. Uma pessoa fala assim, ouviu que submissa, você perdeu sua opinião. Não, Sim, não tem nada a ver. Quer dizer que eu reconheço no meu marido, eu confio nele. Eu sei sim, que ele tem. E que a gente também vai construir juntos, mas assim, eu sei que ele tem o melhor para nossa casa, sim, entendeu? E 99,99% das decisões a gente toma em conjunto, mas tem decisões que às vezes ele vai tomar, pensando no bem da família. E é o sim. que a gente falou de Adão, né? Eva errou, mas primeiro que Deus chamou lá foi Adão. Então, às vezes a gente olha muito assim, o cabeça, né? O líder. O líder, ele tem um peso maior de responsabilidade sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, né? Ele não pode ser um cara omisso, É né? verdade. Então, às vezes também exige muito respeito, submissão, mas assim, essa questão de amar, de honrar, de cuidar da sua casa é uma responsabilidade do marido, né? Com certeza. É verdade. Tem uma pirâmide, né? Tem, como é que chama? Não é pirâmide. É, hierarquia? Não. Hierarquia de prioridades? É isso sim. Que Uma aí vem, hierarquia. né? Vem o homem, a esposa, os filhos e tal. É Deus, o homem, a esposa e Isso. os Porque a filhos. Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Gente, tem uma outra coisa muito. Ainda bem que eu lembrei de falar isso. Porque senão eu ia falar, por que que eu não falei isso? Tem uma parte na Bíblia que fala que o homem deve honrar a sua esposa como o vaso mais frágil. A gente que até arrepiar, não acredita que tá chamando a mulher de frágil. É, E tá falando que deve honrar uma parte mais frágil. E fala que se ele não fizer isso, as suas orações não serão respondidas. Uma vez o Eduardo estava ministrando um casamento e ele fez uma analogia que eu achei muito legal. Ele falou, gente, a mesma coisa do sogro. É como se Deus fosse o pai dela, vamos dizer assim, e falando, olha, você trata direito a minha filha. Porque senão as suas orações não serão respondidas. Então, assim, Deus, gente, por isso que a gente precisa conhecer o caráter de Deus e precisa conhecer a totalidade da Bíblia. Essa questão dos cortes, de pegar um pedacinho fora de contexto, traz muito dá pretexto e bagunça. dá bagunça. Então, quando a gente vê um homem, o cabeça dele, o líder dele é Cristo, que ele realmente serve a Cristo, e ele tem uma esposa, e ele vai liderar o lar com amor, com respeito, com honra, é um prazer, se torna assim uma liberdade a mulher estar debaixo dessa liderança.